Na década dos anos 30, o rádio era o principal meio de comunicação da humanidade, já que por meio dele você podia divulgar produtos e empresas no geral, permitindo a expansão da mídia e da indústria como um todo, principalmente da indústria musical. Todos os rádios disputavam os ouvintes, caçando e lançando novos artistas, assim surgindo grandes nomes de renome no Brasil, como Orlando Silva, Ângela Maria e entre outros, marcando o que é conhecido como a época de ouro do rádio. Passando para os dias atuais, o rádio acabou perdendo significativamente a sua audiência por conta da internet, já que nela uma informação pode ser passada em questão de segundos e ser vista a qualquer momento por qualquer pessoa. Mas ainda assim existe um certo número grande de pessoas que ainda ouvem o rádio e acompanham esse meio de comunicação. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os últimos dados concluíram que 82% dos americanos de 12 anos para cima ouvem rádio AM ou FM. Mas por que motivo alguém iria criar uma estação de rádio hoje em dia, sendo que o custo médio pode variar de 10 mil até 100 mil dólares? E pior do que isso, criar uma rádio que não tem sentido nenhum, ao invés de passar uma programação normal, passar apenas alguns ruídos e sons bizarros sem explicação. Essa é a história da 96.7 FM, a rádio mais misteriosa dos Estados Unidos. Para começar nossa história, vamos ter que voltar para outubro de 2017, quando uma estação de rádio foi criada em Oregon, nos Estados Unidos. Porém, como eu já comentei antes, ao invés de passar uma programação normal, como qualquer rádio, várias pessoas próximas da região começaram a relatar que essa rádio transmitia sons estranhos e distorcidos, como se tivesse algum hacker interferindo naquela frequência. Sendo assim, muitas pessoas na época ficaram intrigadas sobre qual era a origem daquela estação e por que ela emitia aqueles sons. Procurando por respostas, 2 usuários no Reddit iniciaram uma investigação online para tentar desvendar aquele mistério. Falando resumidamente, no post ele dizia que estava no carro com os amigos e ouvia sons de pessoas aleatórias e coisas sem sentido vindo da rádio. Assim, um certo rumor cresceu em volta da rádio, pouco a pouco. Porém, meses se passaram e ninguém tinha resposta sobre o que aqueles sons significavam e qual era o motivo disso tudo. Se a gente pegar o site Rádio World, é possível ver uma publicação datada de 22 de setembro de 2014. Nela diz o seguinte: ouvintes em Portland, Oregon e Nordeste, em breve devem ouvir uma estação FM de baixa potência, que promove moradias de aluguel acessíveis e seguras. A FCC emitiu uma licença de construção para a Aliança Comunitária de Inquilinos. Essa aliança, formada em 1996, é uma organização de direito dos inquilinos. A CAT educa, organiza e desenvolve a liderança de inquilinos de baixa renda para desafiar diretamente políticas e práticas injustas de moradia. Nossa missão é educar e capacitar os inquilinos a exigir casas de aluguel acessíveis, estáveis e seguras. Abordamos o impacto que a oferta decrescente de moradias decentes e acessíveis do Oregon e a sua ausência de proteções significativas sobre os inquilinos de baixa renda. Pesquisando sobre essa tal aliança comunitária, é possível ver que eles estão ativos até hoje. E se você entrar no Instagram deles, é possível ver que eles realmente são uma associação que foi feita para ajudar os inquilinos, fornecendo aluguel de casas seguras e informações sobre como proteger eles. Mas qual a ligação que essa informação tem com aquele som sem sentido que a gente tinha visto sobre? Bom, o youtuber Nexpo se fez essa mesma pergunta. Então ele mandou um e-mail para aquela associação perguntando se eles tinham alguma relação com aquela estação de rádio, junto com algumas gravações que restaram de pessoas ouvindo a rádio. E na resposta deles, eles disseram que sim, e que eles não tinham conhecimento de nenhuma interferência na transmissão, o que é muito estranho visto tudo que a gente já viu até agora. Além deles parecerem despreocupados sobre a situação, visto que não fizeram nenhuma pergunta, eles de alguma forma não sabiam de nada do que estava acontecendo, o que traz ainda mais perguntas sobre o que isso queria dizer. Porém, dando uma pesquisada sobre, é possível encontrar um artigo do New York Times, do dia 6 de janeiro de 2018, que pode ajudar a gente em alguma coisa. Em uma certa parte do artigo eles falam sobre as estações de rádios nos Estados Unidos, que diz o seguinte: Washington tem a segunda maior concentração delas, entre os 15 estados mais populosos do país, com 68 estações para 7,4 milhões de pessoas, de acordo com a Comissão Federal de Comunicações, ficando atrás apenas da Flórida. Nova York, por outro lado,
tem 54 estações, mas quase 3 vezes a população de Washington. Oregon, embora não esteja entre os 15 estados mais populosos, com 4,1 milhões de pessoas, é ainda mais saturado do que Washington e Flórida. Tem 80 estações de baixa potência, a maioria em áreas rurais. Eu não vou ler o artigo inteiro aqui para vocês, mas basicamente ele fala que as estações de rádio não são estranhas por transmitirem qualquer coisa, desde notícias russas até histórias de Ninar escrita por uma criança de 5 anos. Apesar do artigo não apresentar nada conclusivo, é possível formar algumas teorias com base nos dados que a gente já tem, como a possibilidade de ser uma transmissão não licenciada, podendo variar entre uma multa de 10 mil até 75 mil dólares. Porém, eu acho difícil isso ser verdade, ainda mais pela quantidade de tempo que esses ruídos foram transmitidos. É muito improvável que ninguém ia perceber que isso estava acontecendo. A teoria mais provável que a gente tem é que isso seja uma estratégia para chamar atenção, já que uma pessoa estaria passando o rádio aleatoriamente e se depararia com essa transmissão bizarra, que atrairia um certo público para conhecer a Aliança Comunitária dos Inquilinos, ou CAT. Se você ainda não está convencido dessa teoria, vamos dar uma olhada em um artigo de um dos sites oficiais datado do dia 14 de maio de 2019. Nesse artigo eles mostram que fecharam uma parceria com a Rádio X-Ray. Então muito provavelmente não era eles que cuidavam da transmissão da rádio em si, então é bem provável que tenha sido deles essa ideia de transmitir ruído sem sentido, o que de certa forma deu certo. Afinal, esse mistério se espalhou de forma exponencial no Reddit, se tornando um dos casos mais bizarros da história da rádio, que apesar de não ter um desfecho tão incrível assim, ainda renderia um bom livro ou filme de terror, na minha opinião. Bom, eu espero que a comunidade possa continuar crescendo bastante lá em Oregon. Alguma coisa bizarra possa acontecer aqui no Brasil para render um vídeo aqui pro canal. Obrigado por assistir até aqui e até mais.